Olá, Capricorniano, tudo bem? Vamos aproveitar que hoje é 11/11, né? O portal energético tão aguardado aí para a gente ver o que pode acontecer na sua vida nos próximos dias. Eu vou fazer 3 tiragens aqui, usar 5 cartas em cada tiragem, tá? Para ver se a gente identifica aí algumas situações que podem acontecer com você. Lembrando que essa é uma tiragem coletiva, algumas coisas então podem ressoar com você, outras não, e tudo bem. Você pode acompanhar outros vídeos de signos que você tem forte no seu mapa. Ou você pode me chamar para uma consulta particular para a gente ver a sua energia, o seu momento, para dar um melhor aconselhamento e direcionamento para você, tá bom? Vou pedir também para vocês se inscreverem no canal, curtirem o vídeo, hypar. Qualquer gesto que vocês fizerem, eu vou aceitar com gratidão. Então vamos lá, vamos começar. Vou pedir para o universo me fazer de canal livre e direto para que, através das cartas de tarô, eu enxergue aqui as respostas que busco, as mensagens que procuro, sem interferência dos meus medos, desejos, pensamentos, sentimentos, para que o capricorniano tenha a mensagem mais clara e mais direta possível, mais limpa possível, ok? Vamos ver aí o que dá para o tarô contar pra gente, que pode acontecer na sua vida aí nos próximos dias, de mais marcante, tá bom? Vamos lá. 3 de paus, Pagem de paus, 5 de ouros, 10 de paus e Rei de ouros. Vamos ver aqui essa primeira situação aqui que o tarot tá contando pra gente, tá? É assim, tem 2 cartas aqui que não muito legais, né? Vamos dizer assim, que é uma carta de escassez e outra de fardo, de peso, né? Então, assim, a carta 5 de ouros, ela fala muito sobre escassez, sobre se sentir rejeitado, se sentir de fora de alguma situação, de escanteio, se sentir desvalorizado, tá? E a carta do 10 de paus, me parece não, ela significa fardo, peso. Você está carregando um peso nas costas, uma situação tá pesada para você continuar, né? Ou você está se sentindo sobrecarregado diante de alguém ou alguma situação, tá bom? O que me parece aqui? Que você provavelmente pode estar passando por uma fase de escassez, ou seja, você pode estar sem dinheiro, você pode estar endividado, você pode estar com a corda no pescoço ali, e isso está causando uma grande preocupação, que se torna um peso para você, tá? Eu vejo aqui que talvez você não esteja num momento muito bom financeiramente, tá bom? Mas também vejo aqui que você vai receber algo, alguma mensagem, tá? O pajem de paus é um mensageiro, né? Ele fala de entusiasmo, ele fala de impulsividade, mas os pajens são mensageiros, né? Então a gente vê que você recebe uma mensagem aqui, tá? Que talvez te tire um pouco, te dê um pouco de esperança, porque você olha para frente, olha para o futuro, aqui com a carta do 3 de paus, de uma forma mais esperançosa, né? Você olha para o futuro fazendo planos, né? Normalmente o planejamento é o 2 de paus, tá? O 3 de paus já é assim, você se preparar para dar um passo, né? Você já olhar um caminho para seguir e se preparar para seguir nesse caminho, tá bom? Então eu vejo que você tá numa situação difícil, tá pesado, mas você recebe alguma mensagem que te dá alguma esperança, tá? Aí aqui a gente pode dizer que a sua esperança é de que as coisas melhorem, obviamente, né? Mas também pode dizer que o Rei de Ouros é um resultado, né? Que talvez essa notícia realmente te leve para um momento de alívio financeiro. Porque você vê aqui, o Rei de Ouros é uma carta de prosperidade, é uma carta de conquista, né? Uma carta de estabilidade, né? Então você está olhando para esse futuro aí com mais esperança. Então talvez você receba uma mensagem que te dê uma esperança aí de alívio, tá bom? E realmente existe essa possibilidade de alcançar, porque o 3 de paus também fala de expansão, né? Então talvez você esteja com essa perspectiva de expansão e chegar num alívio financeiro aí, tá? Eu poderia dizer o contrário também, tá? Que você talvez esteja num momento bom financeiramente, mas algo acontece, alguma mensagem, você recebe alguma mensagem, você recebe alguma notícia que vai fazer você perder dinheiro, tá? Isso pode acontecer também, tá? E aí, logicamente, você sentiria, né, o peso dessa situação, né? E aí o 3 de paus viria como uma esperança de futuro,
tá? Ou você mesmo quando você estava fazendo, quando você estava bem financeiramente, você estava fazendo olhando para frente, olhando com uma esperança aí de fazer algum plano, dar algum passo, e aí essa mensagem, essa notícia chega e te dá essa rasteira aí, tá? Então, o que que eu vou falar para você? Isso vai depender do teu momento. Se você está num momento bom financeiro, então tome cuidado. Tome cuidado porque tem aqui uma notícia que pode chegar e te dar uma rasteira financeira aí, tá? Agora, se você está sem dinheiro, né, pode ser que seja uma mensagem que te leve para um alívio, tá? Mas sempre existe a possibilidade, né, eu não digo assim que você tá sem dinheiro e fica mais sem dinheiro, tá? Porque senão essas cartas aqui não fariam sentido na sua tiragem, tá? Então eu vejo que quem tá sem dinheiro, talvez receba uma notícia que vai melhorar a situação, mas quem tá numa situação boa, talvez receba uma notícia que a situação vai ficar ruim. Tá bom? Então vai depender muito do seu momento financeiro. Eu tô fazendo uma tiragem livre, tá, gente? A gente pode tentar encaixar isso em outras coisas, tipo relacionamento? Podemos. Aqui parece muito uma questão financeira, tá? Mas a gente pode falar de você estar se sentindo rejeitado, né? De você estar se sentindo, né, carregando um peso por estar se sentindo sozinho, e de repente alguém te manda uma mensagem, né, querendo algo concreto com você, e você cria uma esperança para o futuro. Podemos falar assim. E eu tô falando rapidamente porque para mim parece muito mais uma questão financeira, mas a gente sempre pode tentar encaixar. Como eu falei, eu tô fazendo uma tiragem livre. Você vai encaixar no que melhor se adequa aí ao seu momento. A gente também está falando de acontecimentos para os próximos dias, né? Então você fique atento aí com o seu dinheiro, mas quem sabe você não recebe uma mensagem de alguém aí que vai te tirar dessa solidão, dessa sensação de estar sozinha e de estar carregando um fardo. Também pode ser, né? Nunca se sabe. Vamos ver aqui o que mais que o tarô pode contar pra gente. Vocês vão encaixando aí no momento de vocês, porque eu realmente estou fazendo a tiragem bem aberta, tá bom? Então vamos lá. O que mais que pode acontecer aí nos próximos dias para os capricornianos? Vamos lá. 10 de espadas, 6 de copas, 3 de espadas, 3 de ouros e justiça. Olha, a gente tem cartas aqui bem, assim, pesadinhas, né? A gente vê o fim de algo com muita dor, tá? Você pode já ter vivido esse fim? Pode já ter vivido, tá? Mas ele tá dando aqui como os próximos acontecimentos. Uma dor que é um final que te causou realmente muita mágoa, né? Foi uma facada, talvez uma traição, tá? A gente vê aqui o 6 de copas, que pode ser uma pessoa do passado que retornou para tua vida e realmente te decepcionou novamente. Então fique atento que se alguém do passado retornar, isso pode significar que a pessoa vai te machucar de alguma forma, tá? Ela talvez volte com a proposta de algo concreto, talvez ela volte querendo acertar as coisas com você, com a justiça, mas talvez isso seja só eu não vou falar que é fachada, que é mentira, porque não tem cartas de mentira aqui, mas a gente pode dizer que a pessoa vem com essa intenção, mas ela acaba repetindo erros, porque a gente tá vendo que é alguém do passado, né? Que retorna aí para fazer uma justiça, para acertar as contas com você, né? Talvez fazer uma proposta aí de construção, de voltar a se relacionar com você, você aceite e isso acabe mal, tá? Então, se alguém do passado voltar, fique atento, tá bom? A gente também pode falar de um passado onde houve a dor, tá? Onde já houve essa dor, e a pessoa vem retorna para acertar as contas com você, tá? O 3 de copas poderia dizer uma proposta de algo concreto? Poderia. Mas também a gente pode deduzir aqui que seja um acerto de contas financeiro? Pode. Pode ser um acerto de pensão, se você tem filhos ou foi casado, algo do tipo? Também pode, porque tem justiça e 3 de ouros. Então é como se alguém do passado aí que te machucou muito, né? Voltasse para fazer justiça ou não voltasse, a justiça fosse feita, você tem uma decisão judicial favorável para você, não necessariamente é a pessoa voltando para se acertar com você, tá? Mas como eu vejo o 6 de copas, ele fala de lembranças, saudades, mas também fala de retorno de alguém do passado, né? Então, assim, a gente pode tanto falar de um passado
que você só tem na memória, né? Mas que te causou dor e a justiça vai ser feita com a questão de pensão, por exemplo, como alguém que realmente retorna para tentar se acertar com você e te causa dor. Ou alguém que te causou dor no passado retorna e se acerta com você de uma forma construtiva e não tenha muito a ver com a justiça e com o dinheiro em si, mas uma questão de, sabe, de fazer aquele acerto de contas, assim, de, peraí, vamos conversar, vamos esclarecer as coisas, como é que foi, para talvez não ficar um ressentimento ou algo do tipo, também pode ser, tá bom? Mas eu tô vendo aqui dor nessa tiragem, então fique atento se alguém do passado retornar, isso pode ser um alerta aí de que alguma coisa não vai ser tão legal, tá? Se a pessoa te fizer uma proposta de voltar a se relacionar, aí eu diria para você que esse é um alerta muito grande para você não fazer isso. Agora, se for um retorno para se acertar, né, acertar questões práticas, financeiras, aí ok, tá? Aí eu diria que tudo bem. Vamos lá, vamos pegar a terceira situação aqui, vamos ver mais o que a gente tem mais aqui. E talvez, você viu, na primeira tiragem a gente falou de talvez uma notícia que te tire do sufoco financeiro, pode ser justamente esse acerto aqui, ó, de repente de pensão, de alguma coisa na justiça mesmo, tá? Por isso que aí as situações ficariam ligadas, né? Aquele aperto financeiro do primeira tiragem seria aliviado pela notícia de que foi feito, teve uma decisão judicial a seu favor, alguma coisa assim, tá? Aí a gente poderia ligar as duas tiragens. Vamos também falar de mais alguma situação aqui. Vamos ver, de repente continua a mesma situação, mas vamos ver se ele fala de outro acontecimento marcante aí. As de copas, roda da fortuna. Ai, vamos ver se foca. Focou. Roda da fortuna. Imperador. Rainha de copas. Tô gostando dessa tiragem, hein? E pajem de ouros. Gente, eu acho que essa tiragem aqui já é bem mais otimista e fala da sua vida amorosa, tá? Eu diria que fala, por quê? Temos um casal aqui, tá? Temos um novo amor aqui e um novo começo de algo concreto aqui. Por isso que eu digo que essa pessoa do passado, eu acho que não é essa pessoa aqui, não é uma reconciliação. Eu acho que é um novo amor, até porque temos a roda da fortuna, uma grande mudança na sua vida, tá? Então pode ser alguém que aparece de forma repentina, inesperada, numa situação ou num ambiente que você não esperaria conhecer ninguém, tá? Mas a gente vê aqui uma conexão de um novo amor, né? De um novo começo e uma grande mudança. Então, aquela pessoa do passado que voltou, não é essa pessoa que você vai encontrar aqui, que pode ser um grande amor para você viver, tá? Uma nova relação, um novo começo na vida amorosa, tá? A gente não tá falando de reconciliação aqui, não. Tá claro dizendo que se a pessoa retornar, se a dor ficou no passado, realmente, né? Se a dor ficou no passado e essa pessoa volta, sente causador, é para acertar as coisas, tá? Mas se ela voltar para entrar na sua vida de novo, ela vai pisar na bola de novo com você. Você vai se machucar de novo, tá? O que o tarot tá dizendo é um novo amor está a caminho e vai fazer uma grande mudança na tua vida. Vai ser um começo concreto, tá? O pajem fala de começos concretos. Aqui. O pajem, gente, eu botei a luz aqui porque já tá de noite. Tá difícil aqui. O pajem fala de começos concretos, tá? Então, a gente está falando de início, de algo novo. A gente tem o As de Copas aqui também confirmando que é algo novo, tá? E aí, juntando com essas duas cartas, a gente vê que é uma mudança para uma nova fase, é um novo relacionamento, tá? E claramente nós vemos aqui um casal formado, um casal muito forte, né? Com liderança e com amor, né? Com empatia, com carinho e com cuidado. O imperador é muito aquela carta paterna também, né? Então traz muito aquele cuidado também, né? E a gente vê aqui que vai ser um ótimo começo, uma ótima virada aí, realmente concreta na tua vida amorosa, tá? Então o que a gente vê aqui? Que
você vai ter uma melhora financeira que pode vir através de uma decisão judicial, tá? Que como remete a passado, pode ser que seja uma coisa de ex mesmo, pensão, alguma coisa assim, tá? Mas ainda que você não tenha um ex para pagar a pensão, talvez você tenha alguma decisão judicial aqui que já está pendente há um bom tempo, tá? Ou ainda vai ser um acerto de contas. De qualquer forma, a gente tem a tiragem antes, a anterior, a primeira, que fala de uma melhora financeira. Então, se você está com uma dificuldade financeira, você vai ter uma melhora financeira, tá? E se você tá esperando o novo amor chegar, ele vai chegar. Tá aqui. Tá aqui bem claro, uma virada aí na tua vida amorosa. Que legal, Capricorniano, fiquei muito feliz. Boas notícias são sempre boas de dar, né? Vamos tirar um conselho aqui com esse outro oráculo, ver o que mais que a gente fica sabendo aí, né? Vai ser um conselho, mas às vezes através do conselho a gente até consegue desenrolar mais alguma coisa. Vamos ver. Um conselho. Que conselho a gente pode dar aqui pro Capricorniano, tarô? Vamos ver. Desapego. Bom, um novo início sempre pede um desapego, não é verdade? Um novo início sempre pede um desapego. É, o poder do desapego, né? Quando a gente desapega das coisas, a gente vive a vida de uma forma mais leve, né? Porque tudo que a gente sofre são coisas que a gente não aceita muito que aconteceu. Então a gente fica apegado a situações, apegado a pessoas, apegado a problemas. E por isso a gente sofre, é quando a gente luta contra o que é. Né? Quando a gente simplesmente aceita as coisas, e eu não estou falando de aceitar passivamente, você pode aceitar e lutar para mudar. Mas quando você fica ali, não devia ter acontecido isso, ai meu Deus, tô sem dinheiro, ai, você fica apegado ao problema, mastigando aquilo, o novo não chega, né? Ou chega com muita lentidão e dificuldade, né? Então o conselho de desapego é para o novo aparecer na tua vida. Tá? Eu acho que especialmente na questão amorosa, que mostra que um novo começo, né? Uma realização ali, um as de copas com a roda da fortuna, um novo começo concreto com o pajem de ouros, eu acredito talvez que seja muito esse conselho do desapegar do passado, até porque a gente vê que o seu passado, que pode retornar, ele vai te trazer dor, né? E talvez ficar lutando, lutando, brigando, brigando, que talvez essa justiça também seja uma questão de querer justiça de qualquer jeito. Sabe quando você fica naquele, não, não é possível que uma pessoa que me fez tão mal não vá pagar por isso, e você fica remoendo, né, esse rancor. Se você não desapegar disso, o novo não vem, né? Então o tarô tá muito assim, te falando. Eu vou tentar mostrar para você, essa carta é muito linda, né? Que o desapego é o segredo aí para você renovar a tua vida, tá? E a renovação tá vindo, tá bom? Parece que você vai ter uma melhora financeira e parece que você vai encontrar uma nova pessoa para se relacionar, tá? Depois de tanta dor aí do passado, parece que o novo vem. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês se ressoaram, que vocês me contem, por favor. A gente está falando de acontecimentos aí, né? Então pode ser que mais alguns dias para frente aconteça alguma dessas situações. Me avisem, comente, volte aqui, lembre de mim, tá bom? Que eu vou conseguir, eu vou gostar de saber disso. Vou pedir também para vocês não se esquecerem de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, tá? E se precisarem de uma tiragem individual, né? Uma consulta individual, por favor, me chame, meu contato tá na descrição. Então é isso, gente. Até mais.